E a segunda coisa assim que você falou que eu acho que foi uma colocação perfeita, é que olha, eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Eu acho que de forma geral todo mundo aprende isso que você trouxe a duras penas. Eu acho que a diferença, a questão é que tem muita gente que não tá percebendo isso, que você não precisa ter um guru só para todas as esferas da vida. Eu acho que o que você trouxe é perfeito. Porque quando a gente tem um guru, digamos assim, só para todas as esferas da vida, a tendência é que a gente vai se frustrar, né, já. Sim, é As quase pessoas, certo. porque, de forma geral, somos todos seres humanos, né? Então, assim, tudo que a Gisele trouxe, assim, é melhor você escolher alguém que faz bem uma parte. Ninguém é bom 100% em tudo na vida, né? Essa pessoa não existe, né? Exatamente. Talvez, né? Não, eu ainda não conheci essa pessoa. Se existe, eu ainda não conheci. Olha aqui Existe no uma Instagram frase que tem alguns, hein, Gisele? No Instagram tem alguns, talvez você não tenha visto. sim, só ainda não vi. Mas tem uma frase que eu já não me lembro onde é que eu vi, onde é que eu ouvi. É, mas a frase diz assim: o conhecimento está espalhado, talvez tenha sido de Sócrates ou algo, mas não tenho certeza. O conhecimento está espalhado pelo mundo. Ok? Essa frase me marcou tanto e eu concordo, marcou-me porque eu concordo em pleno com essa frase. O conhecimento está mesmo espalhado, Renato. O conhecimento e a consultoria me tem ensinado isso. Estar a trabalhar com tantos diferentes países ensina-me isto. Okay? Dá uma garantia plena disso. O conhecimento está literalmente. Não é em vão que as empresas que se destacam a nível mundial valorizam itens como diversidade. Não é só para ficar bonito, não é só pela foto, porque as empresas visam o lucro, não nos enganemos, visam o lucro, dinheiro. Então, quando você vê 10, 15 empresas do topo a se apegarem a determinada ação a nível de clima, ambiente, cultura organizacional, desenvolvimento das suas pessoas, acredita, é porque isso está-lhes a gerar impacto financeiro. Então, a diversidade é fulcral. A partir do momento que nós temos culturas, e eu gosto muito da multiculturalidade por isto, a partir do momento que você tem uma cultura diferenciada, se você tiver a desenvolver determinado produto, por exemplo, e quiser atingir o mundo, como é o caso dessas empresas como a Meta, como a Microsoft, eles não fazem coisas a pensar só América, eles fazem a pensar no mundo. E o que os ajuda a pensarem no mundo? Diversidade. Eles percebem que eles precisam do Renato, que tem a mente do Brasil, precisam da Gisriel, que tem a mente de Angola, porque eu vou vender para todos os continentes que existem. Eu não posso ter na minha equipa só americanos. Não vai funcionar. Se você tiver a pensar, e aí vai da empresa, o alcance que a empresa quer ter. Uma empresa que está a pensar em estratégia focada, o que não é mau, isso é uma decisão de cada empresa. Se ela criou, se ela existe para pensar apenas na sua cidade, ela pode ficar só com pessoas do Rio de Janeiro, força. Mas se ela está a pensar em uma empresa para ser maior do que o Rio de Janeiro, ela não vai poder ficar só com essas. E se ficar, vai perder-se no meio do caminho, a concorrência vai sufocá-la. Porque como o conhecimento está mesmo espalhado, a ideia de que só determinadas, senão os Estados Unidos é o topo do mundo, porque eles contratam pessoas que vêm inclusive de países subdesenvolvidos? Porque ele percebeu que essa pessoa do país subdesenvolvido tem algo que ele não encontra lá no primeiro mundo, e muitas vezes fruto mesmo do ambiente, da cultura que essa pessoa esteve exposta, fez de desenvolver aspectos que você não desenvolveu fruto de ter um outro contexto cultural, social, político. Então, as empresas já perceberam isso, são super inteligentes. O que elas fazem? Você entra no meio da meta e você vê asiático, africano, sul-americano, você vê tudo, porque eles sabem que o conhecimento está espalhado pelo mundo. E eu acredito nisso. Então, se está espalhado pelo mundo, por que eu vou ter só um mentor? E por que eu vou ter que ter o mesmo mentor sempre para determinado aspecto? Eu já estou em outros níveis, eu preciso experimentar outras coisas. Olha, se você me permite fazer um complemento, assim, todas as equipes comerciais de marketing que eu, pelo menos, tive a oportunidade de gerenciar, todas as que tiveram melhor desempenho e resultado, normalmente eram as equipes diversas, sabe? Com visões de mundo, origens diferentes.
Eu digo até mais, talvez com medo, um pouquinho de medo de, digamos, quem vier assistir no futuro deturpar um pouquinho do que eu vou falar. Se de forma Uhum. geral a gente batalhasse para mostrar para o mundo, para o mercado, o quanto a diversidade pode ser lucrativo, como até você trouxe um pouquinho, ao invés de só tocar pelo âmbito social, eu acho que o avanço de forma geral seria mais rápido. Mas talvez falar nessa forma hoje, não sei como exatamente está em Angola, mas no Brasil, infelizmente, é uma visão até corajosa dizer desse formato. Eu posso vir a ser cancelado, digamos assim. Mas acho que se de forma geral incentivássemos que vai trazer lucro para o mundo, ao invés de só pelo ambiente social, que também é importante, né, Disrael? Mas Sim. o empresário vê Mas lucro, né? é simples assim, sabe? Eu sei que muitas vezes não é agradável, eu sei que muitas vezes cria desconforto, às vezes até atribuímos características negativas aos empresários, mas se fosse a sua empresa, provavelmente você também faria a mesma coisa, a verdade é essa. Então, então aqui eu gosto muito e por isso é que é isso que faz com que alguns movimentos andem mais do que outros movimentos, ok? Os assuntos nunca são sobre nós, nunca são sobre nós, estão sempre sobre o outro. As pessoas, em linhas gerais, é duro, mas não querem saber de nós para nada, absolutamente. A menos que elas consigam perceber que do nosso lado elas obterão algo para elas, algo positivo para elas. Sim, existem as exceções à regra, que são as pessoas totalmente altruístas, né? Você vê que ele está a dar completamente, mas em sua maioria ele está à espera de algo, nem que for da tua gratidão, mas ele está à espera disso. Então, ele está a fazer porque ele quer ter a sensação pessoal de que é uma pessoa do bem. Ai, que eu dou dinheiro ao menino de rua. Não é pelo menino de rua, é por ele mesmo. Ele quer ter consciência afagada, ele quer dormir sossegado e acreditar que é um homem de Deus. E por isso é que ele está a dar, né, para você. Então, se nós queremos que certos movimentos extremamente importantes, sejam ele qual for, estamos a falar aqui sobre essa questão estou mais esquecer do nome que usaste, mas estamos a trazer aqui a questão da diversidade, voltou, da diversidade, eu trazer a diversidade para dentro de uma empresa sem falar de lucro, para mim, Gisriel, não é muito prático. Quando eu digo prático, não é prático para fazer o empresário abraçar essa causa. Okay? Então, é necessário nós aprendermos, e talvez por ser capital humano aprendi a fazer isso. Se tu queres trazer algum benefício para os colaboradores e tu chegares, ai, os colaboradores precisam sentir-se felizes, vai com essa conversa com o teu CEO. E pode dizer, mas o que é isso? Quem disse que é assim para as pessoas ficarem contentes? Não é isso. Então, o que é que tu precisas de fazer? Tu precisas de trazer para eles que, através desse movimento, ainda que indireto, isso vai ter impactos. Vai ter impactos em aspectos que vão culminar em maior produtividade. Com maior produtividade, eu estou a dizer trabalho de maior qualidade e lucros de maior impacto. Então, tu precisas de aprender a trazer, seja lá o que for. Estou a falar de diversidade, eu estou a falar de incluir aqui projetos sociais, em onde os pais consigam passar tempo com os filhos. Hoje estou a falar sobre felicidade. Então, tudo que eu quiser trazer que não seja visto assim logo de primeira como significando lucro, é como se precisasse ser traduzido. Quem trabalha com programação sabe isso. Você tem uma ideia, eu quero que esta máquina diga assim sempre que eu carregar o botão verde, mas ela não entende palavras, ok? Ela entende o quê? Códigos. Então você vai ter de inserir os códigos para ela te gerar o que você precisa. As empresas são iguais, os CEOs entendem números. Essa tua conversa tão linda, não entendem. Em regra geral, há uns e outros diferenciadíssimos, mas muitos não entendem. Então, o que é que você precisa de fazer? Você precisa de ir com um código, e o código é lucro, para você poder fazer com que ele abrace
determinada coisa, né? Nem que o lucro não seja exatamente a produtividade, mas o lucro seja ser visto, o chamado employer branding, ser visto por fora como sendo uma empresa responsável, e por causa de ser visto dessa forma, outras empresas quererão trabalhar consigo, empresas que lhe vão trazer dinheiro. Está vendo? Mas você meteu o lucro aí, de alguma forma, este movimento vai impactar no lucro, porque o código que o computador, board, CEO, percebe, código lucro. Então você precisa trazer isso. Olha, antes de passar aqui para o próximo tópico, para a gente falar de gestão de energia, até para queria trazer esse ponto aqui das visões da Jezeriel aqui para gente, para que você que acompanhou até ali o que a gente publicou nos stories, até para quem já acompanha as visões dela. Mas antes eu queria te compartilhar assim. Eu já respeito muito, claro, todas as visões dos convidados que vão passar aqui pelo podcast, né? Senão, afinal, eu não os convidaria. Mas me faz mais respeitar mais ainda. Eu não sei exatamente, claro, eu vivo no Brasil, mas a sua visão que você está trazendo agora, Geriel, apesar de, para mim, parecer muito sensata, honesta e realista, de forma geral, hoje nas mídias sociais as pessoas estão deturpando ela, sabe? O que me parece tão óbvio, mas me faz respeitar mais ainda a sua visão de mundo, sabe? Então, fico feliz com o que você está trazendo aqui pra gente hoje. E compartilhando aqui. Mas às vezes tem a ver com o que elas estão a vender, né? Não entendi, às vezes tem a ver com. Às vezes tem a ver com o que a pessoa quer vender, ok? Eu não vendo sonhos, ok? Eu trabalho com consultoria empresarial, então a empresa não é um sonho, não. A empresa tem objetivos, tem targets para atingir. Então, talvez, vamos dizer, a mim seja permitido falar com tanta clareza e sensatez, porque isso não vai afetar. Muitas vezes os outros só não estão a falar, porque isso vai afetar o negócio deles, entende? O negócio dele é vender teoria positiva, a chamada, hoje em dia, que dizem o positivismo tóxico, né? Onde você tem que estar sempre bem, acredita em ti, tu és capaz, tu podes mais, vai lá, pula do prédio e vais voar, esse tipo de coisas. Então, às vezes, esse é o trabalho daquela pessoa, ok? Então, ele não pode, como dizem, as pessoas usam essa expressão, não pode detonar o próprio trabalho dele, não vai dar certo. Sim. Então, ele vai ter que vender essa teoria, ok? Vai ter que vender. E, às vezes, eu noto, e aqui muito pessoal, né? Assumo que talvez tenha aqui algumas falhas, alguma miopia na análise, mas eu vejo que também, às vezes, é quando nós nos entregamos ao sentimento por detrás da causa que estamos a defender. Então, se eu estiver a defender diversidade, como eu não sou, eu estou a defender diversidade no Brasil, como eu não sou brasileira, eu vou pegar nesse tema da diversidade e como eu estou a pensar em mim, eu quero ser aceita, eu quero que as pessoas me chamem. Então, aquilo fica pessoal. Eu começo a envolver sentimentos além da conta, permitindo que o sentimento, quer dizer, não deixe espaço para racionalidade e passe até a pedir coisas que, sendo bem realista, talvez se fosse eu mesma naquela posição, talvez eu não fosse agir desta forma. Mas eu quero que o outro haja, porque eu estou focada em mim, nas minhas dores, no quanto eu preciso, no quanto o meu grupo é coitadinho. Então, quando tu pensas dessa forma, isso tem um impacto na tua forma de abordagem. Então, tu ficas meio, né, vamos dizer, é um bocadinho mais difícil tu teres racionalidade quando estás numa maré tão grande de emoções, porque tu te envolveste, porque tu pessoalizaste. Sim. Então, por vezes é isso, né? Uns é uma questão de lucro, envolve dinheiro, ele tem que falar sobre isso, por isso nunca vai falar a verdade. E o outro é uma questão de ter se envolvido mesmo, okay? Porque talvez ele sente na pele e etc. E isso tira um pouco a racionalidade. O que não quer dizer também, assim, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas é uma coisa que eu acredito muito, eu falo assim com frequência aqui no podcast. Não existe nada mais social do que uma empresa, sabe? Porque tudo que eu e as pessoas ao meu redor querem é uma oportunidade de trabalhar, né? Um ambiente, uma comunidade em que todos estejam trabalhando com bons trabalhos, que
fazem ele crescer na vida, vai levar ele a ter uma melhor escola para os filhos, uma melhor educação, uma melhor condição de vida de forma geral, né? Então, assim, muitas vezes, como você citou, uma doação pode me ajudar ali pontualmente, mas o trabalho vai me ajudar, digamos, não vou dizer para sempre, mas com certeza é um excelente ponto de partida, né? Sim, é verdade. É verdade.